Quem nunca foi embora mais tarde do rolê, porque ali tinha alguém que sabia de uma fofoca quente, um assunto que estava acontecendo quente e você não queria ser o único a não saber o que estava rolando. Hoje o assunto vai ser fofoca, então fica nesse vídeo. Fofoca boa, hein? Fala pessoal, meu nome é Guilherme Coit e esse é um canal onde nós falamos sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre as boas novas do reino. E hoje falaremos sobre fofoca, fofocaremos sobre fofoca, hoje falaremos sobre fofoca. E quem nunca participou de um rolê ali com os amigos em que a gente tinha alguma coisa acontecendo, alguém ficou sabendo de alguém que começou a se relacionar com outra pessoa e que fez de novo aquilo, que cometeu aquele mesmo erro e que comprou tal coisa. Naturalmente nós estamos envolvidos de acontecimentos com outras pessoas e quando a gente se encontra com amigos, com parentes, com pessoas que faz tempo que a gente não vê, a gente tem essa tendência a querer atualizar as pessoas dos últimos acontecimentos, mesmo que elas não estejam ali participantes dessa conversação nesse caso. Fofoca é tipo um conteúdo exclusivo vazado, que ninguém pediu para que fosse vazado, mas aconteceu e de repente você passa para frente pedindo para que ninguém conte adiante. E o final, é claro, todo mundo já sabe, todo mundo fica sabendo. Isso é fofoca. Todo mundo já participou, todo mundo já esteve envolvido, ou pelo menos todo mundo já recebeu alguma fofoca, mesmo que não quisesse em algum momento. E Deus? O que Deus pensa sobre a fofoca? O que a Bíblia nos diz sobre a fofoca? Jesus fofocou? Jesus fofocava com seus discípulos? Ele conversava com seus discípulos sobre algum acontecimento? Ele fofocava sobre alguém que não estava ali participante? O que a Bíblia nos diz sobre fofoca? Você tem alguma ideia? O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, diz assim: O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Parece familiar um ambiente, um contexto em que uma fofoca foi a responsável por espalhar ou por separar pessoas que eram próximas. Você já passou por alguma situação semelhante? Em que você tinha alguém que era muito próximo de você, algum amigo muito próximo, algum amigo muito fiel, e justamente essa pessoa até que você confidencializou algo para ela, alguma coisa, alguma situação que você estava passando, algum segredo que você quis passar para ela, e essa pessoa traiu a sua confiança de alguma forma, e nesse momento aconteceu a quebra ali da confiança, quebra da amizade. A fofoca, ela é responsável por muitos momentos, por muitas situações em que grandes amizades, grandes laços, às vezes até famílias inteiras são separadas pela sua influência, pela influência da fofoca, pela ação da fofoca. A fofoca pode destruir famílias, pode destruir relacionamentos, pode destruir amizades, pode destruir até povos, igrejas inteiras. A partir do momento em que você começa a dar pano para manga, você começa a dar combustível para que aquilo se inflame e de repente todas as pessoas ali ao redor já estão sabendo de alguma forma de algo que pode ser muito doloroso, a ponto de você ter que se afastar dessas pessoas. A fofoca, ela tem esse poder e ela consegue ganhar combustível de uma forma muito rápida, muito fácil. Ela se alastra muito fácil, exatamente como um incêndio. Agora, se a gente para pensar, por que será que a fofoca é tão atraente? O que nos faz gostar tanto de fofocar? O que nos faz ter tanta tentação pela fofoca? Com tantos assuntos, objetivos, conteúdos disponíveis aí pra gente poder discutir, conversar e trocar com outras pessoas, o que será que faz da fofoca algo tão atraente, tão brilhante ali e que nos faz querer tanto participar daquilo? O que nos faz ter vontade de saber algo que não nos influencia em nada, não muda em absolutamente nada na nossa vida, não contribui para nada na nossa vida, mas mesmo assim a gente tem vontade de saber o que está acontecendo com uma pessoa absolutamente aleatória. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu imagino que a sensação de ficar de fora seja um dos grandes responsáveis para que isso aconteça. Você nunca quer ser aquela pessoa que não sabe o que todo mundo está sabendo. Você nunca quer ser aquela pessoa que não está participando de um movimento em que todos os outros estão participando. Você não quer ser aquela pessoa excluída do grupo. E no momento em que todos participam de uma fofoca, ou todos estão sabendo de algo acontecendo, e você especificamente está de fora, você é o excluído. Você é a pessoa que não faz parte do grupo. E nós temos dentro de nós essa sensação, essa necessidade de pertencimento. E o medo de ficar de fora, hoje a gente tem a expressão FOMO, que é Fear of Missing Out, é o medo de não participar, o medo de perder
pode ser um grande motivador, pode ser um dos grandes motivos de nós querermos tanto participar de movimentos de fofoca. Afinal, se todos participam, só nós não, alguma coisa deve estar de errada com a gente. Esse é o pensamento comum. O que a gente sabe que não é verdade. Afinal, se a gente tem um movimento errado, em que a manada está indo em uma mesma direção, não quer dizer que você deva ir também para que você se estrepe junto. Você precisa buscar analisar a situação de forma sábia e crítica para que você possa tomar uma decisão racional e a partir desse momento você tomar a sua própria decisão, que com certeza nesse caso é ir para uma direção contrária. O livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 6 diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então você pensa bem o poder que a palavra tem. A palavra, ela tem um simbolismo muito grande na Bíblia, em toda a sua tradução, tem muitas participações em momentos importantes da Bíblia. A palavra é o verbo que se fez carne. No início nada havia e de repente o verbo se fez carne. Então a gente tem a palavra como algo de grande poder. E você conseguir controlar as palavras que saem da sua boca é um sinal também de grande sabedoria. Por que é tão importante que se faça isso? Quando você deixa escapar uma palavra de forma tola da sua boca, ou seja, algo que é uma inverdade, algo que realmente não aconteceu, algo que pode ferir alguém, essa palavra, uma vez que sai, ela nunca mais volta. Ela vai para um caminho que pode se espalhar como um grande incêndio e partiu ali realmente de uma pequena fagulha, de uma pequena tolice que saiu em um momento despretensioso, numa conversa ali de bar, uma conversa de mesa, em que infelizmente você teve a tentação e caiu de falar algo que realmente pode ter se tornado uma fofoca dali em diante. Todo mundo já passou por aquele clássico, né? Ah, eu só contei pra fulano de tal. Ah, eu tenho segredo, mas eu só contei para as pessoas de confiança. Ah, mas eu só contei para essa pessoa. Quando alguém descobre que você contou algo e vem te confrontar, não, mas eu só contei para fulano. E fulano é de muita confiança. Com certeza o outro fulano tem alguém também que é de muita confiança dele, que vai ter alguém também que é de muita confiança dele. E é assim naturalmente que a fofoca se espalha. Efésios no capítulo 4, versículo 29 diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha só que interessante. Então aqui a gente consegue perceber uma orientação clara do que deve sair da nossa boca, para que não sejam palavras torpes. Então, pensando na função, no resultado, nas consequências de uma fofoca. A fofoca, ela é útil para alguém? Ela edifica alguém? Também não edifica. Ela supre a necessidade de alguém? Também não. Ela concede graça aos que ouvem? Também não. A fofoca ela não preenche nenhum dos requisitos aqui do que nós devemos falar ou de como devemos agir de forma verbal perante as outras pessoas. A fofoca realmente tem poder destrutivo imenso. É preciso tomar cuidado com fofoca. Eu tenho histórias e conhecidos que perderam realmente relacionamentos de longa data por questões de fofoca. E mesmo que depois de muito tempo se descubra que aquilo não era verdade, que realmente não era algo que aquilo escalou de uma forma que não era para acontecer, depois do tempo que se passou, a confiança fica abalada, o relacionamento fica abalado e se perdeu bastante tempo, realmente a gente percebe que é um perigo muito grande a gente ceder aos encantos da fofoca. É preciso tomar cuidado com isso. Se a gente para pensar nisso, então como é que a gente consegue vencer a fofoca? Como vencer a vontade de fofocar? Ou como vencer a companhia daquela pessoa que vive trazendo uma historinha nova de alguém, que vive trazendo uma informação relevante nova de alguém? Como é que a gente consegue passar por isso para que a gente consiga nos desenvolver na caminhada cristã? Eu sugiro aqui que você siga esses 3 passos, faça essas 3 perguntas, esses 3 questionamentos sempre que alguém vier lhe contar algo, um caos, um assunto relevante, importante. Então pare e se faça esses 3 questionamentos. O primeiro: antes de falar ou antes de ouvir, pense: isso edifica alguém, isso ajuda alguém ou isso só está espalhando veneno? Só está espalhando alguma coisa ali que não está ajudando ninguém? Segundo, confronte a pessoa. Você pode dizer para ela: olha, quando você ouvir a fofoca, você pode responder questionando: você já falou isso com essa pessoa especificamente? Você já chegou a trocar essa ideia com essa pessoa de quem você está falando? Afinal, se é uma crítica construtiva ou se é um comentário construtivo, como muitas pessoas querem nomear a fofoca,
Naturalmente, você precisa falar com uma pessoa específica para que isso se torne relevante, para que isso se torne algo que dê resultado de verdade. Então, pergunte para a pessoa. Você já conversou com essa pessoa especificamente sobre esse assunto que você está me trazendo? E terceiro, se você não conseguiu fugir, se você ouviu fofoca e você também não encontrou maneira de confrontar, ao invés de você chegar e espalhar essa informação para uma outra pessoa, para um terceiro indivíduo, você chega na sua casa e ora por essa pessoa. Afinal, ninguém fofoca sobre assuntos positivos. Já percebeu? A gente não fofoca sobre assuntos que elevam, sobre vitórias, sobre algo bom. A gente sempre fofoca sobre casos negativos, sobre alguém que caiu, alguém que escorregou, alguém que foi traído, alguém que fez algo errado, alguém que foi pego no flagra. Então, as fofocas, elas nunca levam informações de coisas positivas. Sendo assim, você tem ali pessoas que normalmente estão sofrendo de alguma forma. Então, pega essa fofoca com você, leva para sua casa, para o seu quarto e ora para que Deus abençoe essa pessoa, para que Deus tire essa pessoa desse momento, desse lugar da fofoca, onde ela está agora, no sofrimento que ela se encontra. E ore também pela pessoa que espalhou essa fofoca, para que de alguma forma Deus toque o coração dela e se você tiver uma nova oportunidade, você também tenha a coragem para confrontá-la nesse aspecto, nessa circunstância específica. Sobre esse caso especificamente, é até interessante você pensar e repensar as pessoas com quem você convive. Se você convive com gente que o tempo todo está te levando a assuntos negativos, o tempo todo está te levando a assuntos de outras pessoas, coisas que não te levam, não edificam, não ajudam no crescimento, pense no capítulo 20 de Provérbios, versículo 19, que diz o seguinte: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Uma hora você está recebendo fofoca e em algum momento você pode se tornar a fofoca. Então pense bem as pessoas com quem você convive. Mesmo que seja interessante, que seja legal, que seja tentador você estar sempre atualizado sobre o que acontece no mundo, em algum momento você vai ser a notícia que também estará no mundo. Afinal, quem repete os mesmos padrões de comportamento não vai ter nenhuma exceção, nem mesmo alguém próximo como você. E se você tem a tentação enorme, gigante, você não consegue resistir a uma fofoquinha, eu sugiro fofocar sobre o reino de Deus. Fofoque sobre coisas boas. Tente mudar esse padrão de fofoca, de coisa negativa, de coisa errada, de gente que tá fazendo errado, de gente que caiu, de gente que perdeu, de gente que foi pego. Fofoca sobre coisa boa. Fofoca sobre o reino de Deus, fofoca sobre as boas novas, fofoca sobre os milagres de Deus, fofoca sobre o que Deus tem feito em sua vida, fofoca sobre o que Deus tem feito e as maravilhas na vida de outras pessoas. Isso são fofocas boas, isso vale a pena fofocar. Então, se for para escolher uma fofoca e não tiver como fugir, tem fofoca boa, tem maneiras boas para você espalhar o reino e essa seria absolutamente uma delas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, clique aqui nesse botão, também deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações e informações do que vai sair de conteúdo novo aqui do canal. Não perca nada do que vai sair, porque aqui tem muita coisa boa. Eu espero você no próximo vídeo e que a gente fofoque só sobre coisas boas daqui para frente. Até logo!